Oi pessoal, tudo bem? Sou Leandro Maia, palestrante graduado em Ciências Sociais pela UFRJ, e antes de iniciar o assunto do vídeo, segue a vinheta. Bem-vindo ao canal do palestrante Leandro Maia. Bom, vou falar sobre um assunto sério, falar sobre a morte, sobre o luto. E o que me levou a pensar nesse vídeo foi a recente tragédia, o recente acidente com um avião que resultou na morte da grande cantora, artista, compositora, intérprete Marília Mendonça, junto com mais 4 pessoas que estavam no avião, piloto, copiloto, seu produtor e assessor, se não me engano. Inclusive, um deles era seu tio também. E o que acontece? É normal, é natural que haja uma comoção, até mesmo em nível nacional, porque quando se trata de um nome conhecido, quando você tem o nome, você tem a imagem, né, uma história da pessoa conhecida por muitos, ainda mais no lado artístico, né, que é algo mais popular, a música, é normal que afete, que muitas pessoas se sintam impactadas, emocionadas e cause, né, tantas repercussões de homenagens e tudo mais. E aí vem, por outro lado, aquelas pessoas que, no mínimo, eu vou chamar de insensíveis, de não compreender que isso é natural, a questão da dor. Não significa que essa ou aquela pessoa é mais importante, ou esta ou aquela perda ou morte significa mais do que as outras. Até porque vivemos num momento de pandemia, então, além de todas as mortes diárias que já acontecem por diversas doenças, diversos acidentes, pessoas jovens, pessoas idosas, guerra, assalto, acidentes diversos, e a pandemia que só no Brasil ainda está levando centenas de pessoas diariamente. Vivemos o momento do menor número de casos e mortes diários, em média, desde o início da pandemia, porém ainda são muitas mortes. E mesmo quando a epidemia, caso seja controlada totalmente, nós tenhamos um número zero de mortes no mundo durante algum período, onde os cientistas e os especialistas possam dizer a pandemia foi controlada ou até extinta, as outras demais mortes continuarão acontecendo e também serão perdas individuais dos seus familiares, né? Então as pessoas têm que compreender que isso é natural. Morre um artista, alguém que as pessoas chamam de ídolo, né? Seja de qualquer área, alguém que se admira, alguém que é muito conhecido. Mas nesse caso, além de ser conhecida, o que também choca tanto é, obviamente, o fato da idade, porque uma pessoa já de certa idade não significa também que a morte de uma pessoa idosa, que já viveu muito, ainda que esteja doente, debilitada, seja menos importante. Mas, de certa forma, nós meio que estamos um pouco mais preparados, ou até um pouco já esperando que aconteça, principalmente quando são familiares que estão próximos e sabem que aquela pessoa tem uma doença, não tem cura, a idade avançada. Então é natural do ser humano que isso diminua a dor, né? Agora, uma pessoa jovem normalmente está cheia de planos, projetos, cheia de vida, no caso, e fazendo sucesso, no caso dela, 26 anos. Então isso acaba tendo um impacto muito maior. Esse é o impacto, né? E gera reflexão. A questão é essa. Eu não me emociono diariamente ao ouvir falar o número de mortes ainda, da pandemia, acidente, morte, assalto, doença, porque meio que a gente acaba, se não é a pessoa próxima a nós, a gente acaba naturalizando e levando isso de uma forma, às vezes até fria, penso eu. A Bíblia já advertia que nos últimos tempos, devido ao aumento, né, da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E eu tenho percebido isso, e às vezes eu noto isso em mim. Esse esfriamento, né, não deveria acontecer. As pessoas cada vez mais preocupadas com si mesmos,
com sua própria vida, seus interesses, seu próprio conforto. E as pessoas passando fome perto de nós, às vezes não nos comove. Alguém pede ajuda, a gente não se sensibiliza, porque aquilo não toca no nosso coração. A gente não se sente impelido a ajudar, porque a princípio a gente pensa que não pode ajudar, ou pode fazer pouco. Mas é simplesmente porque não nos toca. Porque quando é alguém próximo a nós e ligado a nós, é natural que a gente até faça um movimento, um sacrifício, um esforço para ajudar de alguma forma, amenizar. Tem pessoas que são mais liberais no sentido do não serem apegadas às coisas materiais, ao dinheiro. Doam, doam seu tempo, doa objeto, doa dinheiro, ajuda mesmo. Às vezes tira do que tem, do que pode vir até de certa forma fazer falta, mas ajuda quem precisa naquele momento. Porque o dia de amanhã ela vai correr atrás, vai conquistar, mesmo que não tenha garantias, e mesmo que ela doe hoje e amanhã ela precise, ela faz. Porque ela entende que isso é a natureza dela. A generosidade, a empatia, o amor. Porque se a gente pensar só na nossa garantia, nossa segurança em primeiro lugar, eu só vou ajudar se estiver sobrando na conta. Só vou ajudar se eu tiver... sabe? Se a gente for pensar assim, a gente não vai fazer nada nunca por ninguém. Vamos doar uma roupa, ou vamos doar só aquela roupa que está com furo, já está estragando. Só vou tirar um dinheiro da minha carteira para ajudar alguém que está pedindo. Se tiver sobrando dinheiro, minhas contas todas pagas, e a gente vai acabar nunca ajudando ninguém. E geralmente quem mais tem é mais apegado. Isso eu lembro, não esqueço uma vez que o meu próprio pastor falou. Que as pessoas mais fiéis nos dízimos e ofertas na igreja não eram as pessoas com maior salário, com maior renda e melhor condição financeira, econômica, social. Não. Porque, infelizmente, por dizer assim, o ser humano, quanto mais tem, ele mais é apegado, ele acaba se habituando com aquele nível, aquele status, aquele padrão de vida, e ele a tendência de querer mais. E quando aquele nível cai, ou ele pensa que está perdendo, isso incomoda. Então, essa reflexão que eu estou trazendo é por isso. Nenhuma morte é mais importante que a outra. Mas eu não me emociono todo dia. Eu acho que até deveria. Se for pensar na tragédia humana, não no sentido de perder a esperança na vida e viver triste, viver, sabe, de uma forma depressiva, não. Mas de sensibilizar, para que a gente não perca essa essência boa do ser humano. Então é isso, vamos respeitar. Eu acredito e posso afirmar que a pessoa que não respeita a dor alheia, que brinca com a morte, com o tema da morte, faz piada e deboche, essa pessoa tem uma má índole, um mau coração, é maligna sim, para não dizer criminosa, se o seu comportamento, suas falas e provocações e publicações ofendem a honra dos outros, ofendem a memória dos outros. Você é criminoso, você é criminosa, sem escrúpulos, porque isso não se faz. Respeite a dor do outro, porque se você não é humano, embora eu sei que a natureza humana também tem essa parte ruim, tá? Mas se você não é humano no sentido positivo da palavra, não só se importa com os seus próximos, você tem um grande distúrbio, um grande desvio de caráter. Eu não quero estar próximo a pessoas como você. Isso eu posso afirmar. Se você precisar de mim, eu posso te ajudar sim. Mas sabendo que você faz o mal, deseja o mal, não respeita os outros, não respeita a dor do outro, se comporta como uma pessoa maligna, uma pessoa do mal. E muitas dessas se dizem de bem, embora o termo correto seria dizer do bem. Então você na verdade não é de bem, você é uma pessoa do mal. Porque se você faz piada com a morte dos outros, com a dor do outro, faz piada, inventa mentiras e fica propagando isso com todo orgulho, talvez até rindo e se divertindo com isso, você é uma pessoa má, de má coração, mas eu acredito que você possa se corrigir, se converter, se transformar, aprender, crescer, evoluir e ser uma pessoa no mínimo digna e honrada de ser chamada ser humano. Isso eu falo não com ódio, mas com indignação sim, porque isso não se faz. Independente se você gostava daquela pessoa, se respeitava, se gostava daquele artista, se ouvia sua obra, não importa.
Toda vida deve ser respeitada, todo ser humano deve ser respeitado, principalmente a sua memória e aos parentes, familiares e aqueles que admiravam, que conheciam. Isso é muito sério, tá? Imagine você tendo uma perda próxima a você e as pessoas fazendo piada. Será que você é capaz de se colocar no lugar do outro no momento de dor do outro? A pessoa que não é capaz de se imaginar no lugar do outro, aquele que sofre, que é espancado, que é assassinado, que é violentado, que está sofrendo luto, se você não é capaz nem de imaginar-se no lugar do outro, você é uma pessoa fria, calculista, tem alguma sociopatia, alguma psicopatia, que se não tem tratamento, talvez tenha apenas uma punição. Porque você não deveria talvez estar convivendo em sociedade. Tá? Eu estou aproveitando esse vídeo para demonstrar minha indignação. Porque não importa se eu gosto ou concordo. A pessoa pode ter uma crença diferente da minha, ou uma ideologia divergente da minha, costumes, tradições, tudo diferente de mim, do que eu acredito, pregar algo totalmente contrário ao que eu acredito. Mas se é um ser humano, eu devo respeitar. Eu devo ter empatia pelo próximo. Eu posso discordar de tudo que aquela pessoa fala, mas eu não posso jamais desejar a aniquilação do outro, considerar o outro como inimigo, adversário a ser eliminado. Eu não quero que as ideias diferentes e divergentes da minha deixem de existir. A democracia, falando em relação à sociedade, é isso. Na verdade, é lutar para que existam e para que permaneçam as ideias contrárias, porque eu não tenho direito de fazer nada para apagar uma memória, para calar alguém, a menos que aquilo seja um crime que alguém esteja cometendo. Fora isso, é liberdade, é escolha, é opinião. Isso faz parte, a sociedade cresce, um aprende com o outro, um assimila uma cultura do outro, um passa a conhecer o gosto do outro, conhecer o idioma, os costumes. Nós somos todos irmãos no sentido de sermos seres humanos, que estamos conectados e poderíamos estar conectados não só pela internet, mas e pelos meios de transporte, comunicação, mas pelo coração, pela emoção, pela simpatia, pela empatia. Você não precisa conhecer ou nem compreender o que seja a cultura indígena, a cultura oriental, o idioma africano, as culturas africanas que são diversas, o universo feminino, o mundo infantil. Você pode ser pessoa ignorante em tudo isso, mas se você é um humano e tem respeito ao próximo, se você principalmente se diz cristão, pense que se você leu a Bíblia alguma vez na vida e alguma vez na vida assistiu a um filme que retrata a vida de Cristo, jamais você ouviu pregando ódio, preconceito, discriminação, aniquilação do outro. Pelo contrário, ele acolhia todos, estava sempre com todos, não condenando. Ele atacava sim, criticava sim aos fariseus, aqueles hipócritas que, conhecendo a lei, conhecendo até a verdade, se aproveitavam do seu status religioso, social e político para se aproveitar, explorar, oprimir o povo pobre, sofrido, trabalhador. Então, não seja uma pessoa do mal. Seja uma pessoa, no mínimo, que não faz o mal ao próximo. Se você não faz o bem, não faz nada para ajudar a ninguém, não dá R$1, não ajuda com alimento, não faz um favor para ninguém, não se comove com a dor do outro, no mínimo não faça o mal. Porque se você faz o mal, eu acredito sim, que se você fala em Deus e em justiça, em família e tudo mais, um dia você pode pagar caro pelo seu comportamento. E diante da lei do homem, que também tem que ser respeitada, tá? Que você pague pelo seu crime caso você cometa. Porque a honra, a dignidade humana deve estar acima de divergências, diferenças, contrariedades, antagonismos. Então quero deixar essa reflexão, uma homenagem aos que choram, sofrem a dor do luto, da perda, independente, não é porque é artista, mas isso que serve para a nossa reflexão. Algumas coisas acontecem para tentar nos conectar novamente uns com os outros, para que nossa frieza do coração não aumente cada vez mais, até nos tornarmos pessoas de coração congelado, que não se importa nem um pouco a vida alheia.
Então deixo essa homenagem para todos. Eu sou uma pessoa eclética, sempre fui, independente das minhas crenças, de religiosidade, espiritualidade, antes de eu passar por várias transformações e experiências, até espirituais e sociais, humanas. Eu sou uma pessoa da arte, da cultura, da música, da poesia, da literatura. Sempre me emocionei, sempre gostei de filme, de música e gosto das pessoas que falam suas verdades, respeito aqueles que falam sua verdade de coração, independente se eu concorde com tudo ou goste de tudo ou não. Mas vamos respeitar, no mínimo, o ser humano. Se você não respeita a cultura, a arte, a profissão do outro, no mínimo respeite o ser humano. É o recado que eu quero deixar para você. Reflita. Não deixe se dominar, ser dominado o teu coração, a sua mente pelo mal. E não estou falando nem em nível espiritual não, tá? Estou falando uma coisa aqui, terrena. Porque se você faz o mal, causador, o que você espera de receber em vida? Que tipo de recompensa você espera se você faz o mal, causador, causa sofrimento no outro? E quando você precisar? Já se imaginou? Levando um tiro de bala perdida, sendo assaltado e sendo ferido, sendo atropelado, ficando doente. Você vai pedir socorro a quem? Você vai escolher as pessoas a quem você pede socorro? Por orgulho você vai recusar ser socorrido por alguém que seja diferente de você? Se você é branco, vai se recusar a ser socorrido por um enfermeiro, um socorrista negro. Ou de uma religião diferente da sua, ou gênero, ou sexo, etc. Classe social, cultura, idioma. E quando você estiver no leito de um hospital à beira da morte, será que ainda assim seu orgulho vai prevalecer? A sua soberba? A sua maldade do seu coração que te domina? Dessa reflexão aqui. Todos nós temos erros e acertos, temos o bem e o mal, numa luta diária, num grande conflito, para que a gente possa escolher que caminho eu quero seguir. Porque errar eu também erro. Agora tem pessoas que parecem que não refletem sobre nada disso, e às vezes até sem perceber, estão indo por um caminho que só faz o mal aos outros e acaba com certeza fazendo mal a si mesmo. Porque o que é que essa pessoa tem dentro de si, no coração, na mente, quando ela deita todo dia para dormir? Que pensamento será que vem essa pessoa? Será que tem gratidão pela vida? Respeito? De fato amor por alguém, pelo filho, que seja pelo pai, pela mãe? Ou será que só ama a si mesmo? Seus próprios interesses? Só pensa em si mesmo? Então isso é muito sério. Vivemos em tempos difíceis, tá? Direito de se manifestar, liberdade de expressão que eu tenho, não significa que eu possa ofender, humilhar, diminuir as pessoas. Posso criticar sim, atitude, comportamento. Agora, levando mais uma vez para o nível que chamam de espiritual, mas religioso, criticar atitudes eu posso. Também aprendi com o meu pastor. Vou falar o nome dele aqui, eu faço questão de falar. Porque independente de eu estar ou não frequentando igreja, ser considerado não ou mais membro de alguma denominação ou congregação, tenho muito respeito. E considero que ele é uma pessoa que representa de verdade o Evangelho, né? Respeitando diferenças de pensamento, de ideologia, de criação, de cultura, de doutrina. Isso são diferenças que a gente tem que entender. Uma vez também ele falou sobre essa questão do ser humano, que parece que se nivela quando está internado, quando está no leito do hospital, estão todos no mesmo nível, e quando uma pessoa está deitada no leito do hospital, olhando para o teto, seja ela aguardando cirurgia o que for, as pessoas meio que se nivelam. Fora que tem outras situações que nós nos nivelamos e sabemos muito bem. Uma delas é quando estamos já, depois de decompostos, uma alçada humana, você não... Duvido que eu consiga se diferenciar rico, pobre, preto, branco, mulher, homem, através da moçada. Então nós somos iguais na essência. As diferenças que temos, que adquirimos ao longo da vida, não nos tornam um melhor que o outro, nem inferior ao outro. Então pense muito bem nisso, tá? Reflita sobre tudo isso. Então é isso que eu quero deixar, uma mensagem de reflexão, para que possamos ter humildade, reconhecer nossos erros, ter a humildade de reconhecer quando erramos, quando estamos equivocados, ou quando ofendemos ou magoamos alguém, tá? E respeitar o próximo, em primeiro lugar. Respeitar as pessoas. Não significa concordar, assinar embaixo, aplaudir, apoiar qualquer coisa. Ou concordar. Respeito. Respeito é isso.
Assim como você, espero que goste e queira e espere ser respeitado. Então é isso, vou finalizar. Se você gostou, curte. Se você não gostou, deixa o dislike. Também isso é importante. Se manifeste tua opinião, né? Deixa um comentário, compartilha o vídeo, se inscreve no canal caso você ainda não esteja inscrito ou inscrita. E também te peço o seguinte, vamos procurar, nem que seja o final do dia, antes de pegar no sono, refletir sobre como está a nossa vida, como foi nosso dia. Tentar se colocar no lugar do outro, de quem passa fome. Tente fazer o mínimo, ainda que você não faça tudo que deveria ou poderia, tenta pelo menos fazer alguma coisinha para o bem do próximo, que isso vai estar fazendo bem para toda a humanidade, para todo o planeta. Isso vai reverberar, vai ser uma reação em cadeia, um efeito dominó, vamos chamar assim, usar essas analogias, essas ilustrações, para que a gente possa aprender a viver da melhor maneira possível. Características próprias de cada um de nós, características que possam ser ruins perante aos demais, talvez nunca possamos nos livrar totalmente. Fazem parte, talvez, da nossa personalidade, caráter. Mas vamos tentar melhorar alguma coisa. Não deixar de ser nós mesmos, mas tentar evoluir para melhor. Um pouquinho a cada dia. Um dia eu retrocedo um pouco, mas no outro dia eu tento avançar mais e compensar e tentar sempre um degrau a mais, um degrau a mais. Então é isso que eu queria deixar. Sabe, são coisas que vêm à mente, é desabafo, é reflexão, mas é isso. Então assim, vou finalizando, porque são muitas ideias, se deixar eu vou por outro caminho. Então, homenagem a todos que partiram, a memória de todos que partiram. Já perdi várias e várias pessoas queridas, próximas. Como eu cresci sem meu pai próximo, porque ele faleceu quando eu tinha 2 anos. Minha mãe faleceu há 11 anos e eu senti muito. Fora familiares, parentes, amigos, vizinhos, conhecidos, ou pessoas que eu nem conhecia, famosas ou não. Cada vida é uma perda. E no mínimo deve ser respeitada a memória desta pessoa que partiu e dos seus familiares e pessoas que tinham carinho, amor, respeito e consideração por aqueles que têm partido e que já partiram. Se coloque no lugar do outro, porque amanhã será você. Um dia, mais cedo ou mais tarde, vai ser você. E como você gostaria que as pessoas se comportassem quando alguém próximo a você partir ou quando for a sua vez? Pense nisso. Não deixe para a última hora para refletir sobre a vida e talvez mudar seu próprio interior, porque pode ser que não dê tempo. Muitas pessoas não têm tempo de mudança. Eu acredito que enquanto há vida, há tempo de mudança. Porque depois que você partir, alguns vão acreditar que existe possibilidade de evolução em vidas futuras, em reencarnações. Eu respeito a todas essas crenças, ou convicções ou certezas. Não estou em nenhum momento afirmando que a minha convicção, minha crença é a única, mas eu tenho o direito de acreditar, né, e defender. Não preciso para isso atacar ao outro, ofender e desrespeitar. Mas o que eu tenho de conhecimento prático é o que eu posso ver, e perceber e sentir. Então, aquilo que eu não tenho certeza, eu posso ter fé, esperança. Mas certeza eu tenho daquilo que eu conheci. E eu quero, enquanto estiver nessa vida, sim, ter a oportunidade de melhorar, de evoluir, de fazer alguma coisa pelo próximo. Mesmo reconhecendo que muitas vezes eu sou egoísta também. Então, é difícil, né, fazer esse exercício de autoanálise, de reflexão, de autocrítica, esse autoconhecimento, essa humildade no sentido mais puro da palavra. Nunca para querer parecer mais do que eu sou. Porque, no fundo, eu também creio que só quem conhece o nosso coração, o que a gente pensa, é Deus. Você pode falar, ter um ótimo discurso, até convencer as pessoas, mas só quem te conhece de fato é Deus, nem você mesmo. Eu não me conheço de modo completo. A cada dia, às vezes, eu me surpreendo com alguma reação minha diante de alguma novidade. Então é isso, pessoal. Fique com Deus, fique em paz. Homenagem aos que partiram, meu carinho, minha consideração, né, minhas condolências, meus sentimentos a todos que sofrem a dor de uma perda, o luto, seja de uma perda recente, uma perda que já faz tempo, mas isso permanece com a pessoa. Procure lembrar-se das coisas boas, das coisas alegres, dos momentos bons, do legado da pessoa. Não fique apegado e preso ao passado,
se conforme com aquilo que você não pode mudar. Para finalizar essa reflexão prática, aquilo que eu possa mudar na minha vida ou na vida do outro, eu posso lutar e buscar fazer. Porque ainda há uma possibilidade de fazer aquilo, de mudar uma realidade, ainda que pareça impossível. Agora, pelo que eu tenho de conhecimento até hoje, algumas coisas não podem ser modificadas, como por exemplo alguém que já partiu. Se eu não tenho poder, condições de trazer a pessoa de volta, cabe a mim me conformar com aquilo e tentar trabalhar isso da melhor maneira para ficar com algo bom e não permitir que isso me tire a vontade de viver e, consequentemente, me torne alguém improdutivo e que não possa ajudar outras pessoas futuramente, até com a minha própria experiência, porque todos vão passar por essas situações. Então, vou finalizando por aqui. Te agradeço por sua atenção, paciência. Estou nas redes sociais, Instagram, Facebook, e não se esqueça aí de deixar a sua impressão desse vídeo, e tem muitos outros vídeos no meu canal, com certeza alguma coisa vai te interessar. Sou Leandro Maia, então estou nas redes sociais como Palestrante Leandro Maia. Um abraço, até o próximo vídeo.